Bem, vamos continuar com a brincadeira, porque realmente é para continuar e para a gente se deleitar com isso, mas temos que aproveitar essas horas que restam para que as coisas mudem para melhor. O jogo virar. Mas de qualquer forma, se a gente cair diante do Bayern, eles vão dizer: olha só, olha vocês aí. Ei, não me compare, não me compare. Cair diante desse Bayern ou que o Atlético de Madrid seja seu carrasco na Champions, né? Quando falei isso no X, achei impressionante. Disse lá e agora repito para vocês. O Albacete, desculpa, o Albacete. Ou seja, estou falando de carrascos, de um time que te eliminou todas as vezes da Champions, e esse é o Atlético. No Barça, nada menos que 3 vezes, isso é impressionante. E quem diria, né? E o Bayern com vocês, desculpa pelas últimas eliminações, você sabe como ficou? Na verdade é o contrário, né? É verdade que houve um tempo em que o Bayern era meio que nosso carrasco, mas olha, a gente virou esse jogo. Agora vamos falar do jogo do Real Madrid. Tudo, né, que tivermos que rir, vamos rir até hoje à noite. E olha, depois talvez as risadas e a alegria se multipliquem por um número indefinido. Ou, então, olha, a temporada termina em 15 de abril, é incrível o que estamos enfrentando. Mas enfim, começo com essa imagem da minha Marbo, que claro, ontem não falei sobre isso, e é essa obsessão desse rapaz. Por tiktokearlo todo, ¿no? Com imagem da... Aura, ¿no? Falei, isso é obsessão, rapaz. Mas começo com esta imagem de minha Marbo. Claro, não ele. É absolutamente incomparável o fato de colocar nessa obsessão, rapaz. Minha Malcom, porra, Zidane, Ronaldo Nazário, com algumas ressalvas minhas e tal, mas o próprio Messi, claro, Cristiano também, ou seja, mas a gente tá ficando maluco, maluco? Quer dizer, você via o Zidane, via esses grandes da história, que além disso já tinham feito por merecer, e aí dizem que esse tem aura só por sentar na bola. Mas que besteira é essa? Tem uma conta chamada Colazo, da CBS, que é onde trabalham o Henry, o Mika, o Richards e todos esses, e dizem: a minha aura agora precisa ser... Não, isso! A aura do minha mal precisa ser estudada. Mas, o que você está dizendo? Mas, isso realmente precisa ser estudado. O que acontece é que existe uma obsessão por isso, não é? Por fazer conteúdo para redes sociais e se preocupa mais com isso do que com o resto, continuará caindo na Champions, por exemplo. Você se expõe a que depois façam isso com você, né? Mas vamos lá. Ou você se expõe, por exemplo, é que tudo começa no próprio Barça. Você se expõe, por exemplo, a que façam isso com você, né? Aura, hein? Quando ele apareceu de óculos no dia anterior, beleza? E aí você diz: desculpa, Laura. Essa era muito boa. Eu não ia colocar ela outro dia porque... Bom, mas é que, cara, de verdade, no final ele acaba merecendo, cara. E já tem seus 18 anos, viu? Que ninguém venha me dizer que não sei o quê. Beleza? E olha, uma coisa muito importante. E agora eu falo sobre o que esse momento significou também. Porque foi absolutamente ridículo, mas uma coisa muito importante. Isso não quer dizer que o garoto não seja um jogadoraço pra mim. E já devem ter saído. Agora mesmo, depois de eu dizer isso, já devem ter saído agora. 2.000 pessoas. Não me importo. É que é absurdo. Não sejamos como eles. Não é o que eles faziam com Vinícius, né? Não, Vinícius não vale nada. 2 Champions, 2 gols em finais. E vocês vão dizer: não, o Lamine Yamal ainda não fez isso. Ainda não fez. E espero que nunca faça. Mas aqui tem uma coisa que é impressionante. E é que, como assim? Se você entende um pouco de futebol, percebe que mesmo que o garoto esteja mais preocupado com outras coisas. E felizmente, e por isso eu acho que de certa forma, ou seja, ele poderia melhorar seu desempenho se não fosse assim. Mas, cara, falar que ele não serve pra nada, por favor. Outra coisa é dizer que ele não aparece nos grandes jogos. Ainda tem 18 anos, vai ser maior de idade e tal. Mas, porra, esse cara jogando desde os 15 faz coisas na partida que são incríveis. Ontem mesmo. E ele é o centro das atenções do time adversário. É o que eu te digo.
Então, se ele não se desvia, o que é provável também por causa do ambiente que ele tem, isso só pode melhorar, no caso dele, se ele não se desviar e se não ficar tão focado em outras coisas que não sejam o futebol. É absurdo negar a realidade. O que tem que fazer é dizer, bom, ok, o Madrid não precisa, porque não precisou com o Messi. É absurdo. Procurar um antifutebolista da vez, um anti-Messi então, um anti-Yamal agora, nem pensar. Porque além disso, embora tenha acontecido de forma natural, contratamos logicamente, mas temos isso na figura do Cristiano. O Madrid é muito maior do que tudo isso. Mas é preciso pensar que esses caras têm esse tipo de jogador e que estão ganhando ligas da gente, cara. Depois, quando vão para o cenário europeu, é bem diferente. Porque lá eles não perdoam. E lá os árbitros, naturalmente, não têm rede de proteção com eles, né? Coisa que na Espanha tem. Já vimos todos os números ontem e no vídeo da manhã sobre essas coisas impressionantes. Nos últimos 3 anos, o Barça teve 6 jogadores expulsos, com muito menos jogos disputados na Europa do que na Liga, onde não expulsaram nenhum. Como era esse dado? Quero dizer isso direito, vai que eu acabo falando besteira. Posso acabar falando besteira. Como era esse dado? Me dá um segundinho que eu vou procurar, porque eu tinha isso por aqui. Quem contou foi Maquetulari. Aqui está. Expulsões de defensores do Barcelona na Champions nas últimas 3 temporadas. Sim, de 23 a 26. 6 no caso do Barça na Europa e expulsões de defensores na Liga nas últimas 3 temporadas. 0, cara. 0. De defensores, cara. De defensores. É incrível. Enfim, acho que outros jogadores já foram expulsos. Sim, mas quando é defensor e um jogador passa por você e você tem que pará-lo, na Europa isso não é perdoado. Na Liga, eles perdoam isso sempre, sobre a imagem do Lamine Yamal. É que nesse momento, vocês lembram o que estava acontecendo nesse momento? Fermin estava sangrando muito. Não vou mostrar as imagens, porque limitaram a monetização de outro vídeo em que coloquei "Me pesam grande, porra". A TV não mostra pra gente, e no YouTube eles vão lá e te limitam. É uma coisa muito doida do YouTube, mas tudo bem. E que é proibido para menores de 18 anos. Mas vocês lembram como o Fermin sangrava? Foi impressionante, fiquei muito assustado. Hoje ouvi um argentino dizer chocolateava sangue. Caramba, nunca tinha ouvido isso, é bem gráfico, né? O sangue caía aos borbotões, impressionante e terrível. Espero que o rosto dele esteja bem. Mesmo sendo o Fermin, aqui não há rivalidade. Espero que ele esteja bem. Com certeza, né? E então, ao invés de se preocupar com seu companheiro, você foi procurá-lo? Foto. É que ainda. E depois desse escanteio vem o gol do Leti, o gol do Lugman. É impressionante tudo isso. Assim como é impressionante também isso do Gabi. Fiquem de cara. Gabi disse, todo arrogante, não, nós merecemos ganhar, tal, não sei o quê. Atenção à frase que ele soltou para, acho que era para a Teis Sports. Prestem atenção. Essa estatística, 14 finalizações no gol e 2 gols. Atlético, 4 finalizações no gol e 3 gols. Digo isso porque você mencionou. Eles se sentem melhores, mas a bola não. Prestem atenção. Talvez eles tenham um pouco mais de experiência nesses jogos, isso também conta, a experiência. A que experiência você se refere? O Leti tem mais experiência nesses jogos que vocês. Eu acho que hoje a gente engoliu eles o jogo todo, é assim. Mas enfim, no final eles têm uma chance, fazem um gol, você leva um gol e... Passamos por cima deles. E aí isso conta na eliminatória e você pode acabar fora. Depois ele fala que é sobre marcar gols, mas nós engolimos eles. Você acha que perdendo e passando vergonha de novo na Champions por 12 temporadas seguidas, dá pra dizer que engolimos eles? Para um time que te venceu em 2 eliminatórias em menos de 2 meses, te venceu nas 2 eliminatórias, nos 4 jogos. E aqui eu sou a última pessoa a elogiar o Leti, mas eles te venceram nas 2 eliminatórias, cara, nos 4 jogos. O que você tá dizendo? Vocês passaram por cima deles, cara. Como assim? Que vergonha. Além disso, sobre o Gabi, outro dia a gente viu umas imagens do Gabi zoando o Peramila, falando esse aí é bobo, não sei o quê. Na Movistar, né? Olha, liam os lábios do Gabi aqui. O que não faziam com o Gabi era imitar o sotaque dele, nem colocar voz engraçada na Movistar. Acho que deveria ser igual. Já que zoam o Vinícius pelo sotaque e voz, o mesmo deveria valer para o Gabi.
mas não acontece, pois um é brasileiro e o outro espanhol andaluz. Não porque cada um tem suas coisas para zoar, mas que coincidência sempre zoarem os mesmos, né? Enfim, além disso é que isso, de verdade, é que eles estão endiabrados. É que o Gabi é tão endiabrado, cara. É uma coisa que, cara, é desagradável. Também vou dizer uma coisa pra vocês, viu? É um demônio, é um demônio. Eu não gosto, mas se fossem do nosso time, também vou te dizer uma coisa. Também vou te dizer uma coisa. Somos os primeiros madridistas que gostam que os jogadores estejam endiabrados. Ou seja, essa coisa, esse ódio que tem por nós. Ao Madrid, esse ódio profundíssimo. Muitas vezes cobramos isso dos nossos jogadores. Tipo, pô, levaram 5 gols, ganharam 3 ligas de 4, mas acorda, cara, não sejam assim. E talvez, às vezes, mesmo que depois sejam falastrões e tudo mais, sabe? Porque Gabi e Pedri eu não coloco nesse saco. Mas Gabi e Fermin são incríveis, estão endiabrados. Mas tem um certo ponto neles nesse sentido que não digo que eu goste, mas talvez eu quisesse isso no meu time. Vocês entendem o que quero dizer, né? Bom, vamos para a última história. Após o jogo, faremos uma live e vamos rezar o que soubermos. Mas vamos confiar no nosso Madrid, hein? Isso não contei ontem e vocês já viram por aí. É a última reviravolta de roteiro impressionante e vou colocar bem pequenininho porque vocês já sabem, galera, que estamos sempre na mesma. Vocês já têm na cabeça toda a jogada da cotovelada no Mbappé, Kylian sangrando, etc. Mas ontem saiu o tempo de revisão. Viram? Diziam que não quiseram corrigir. Agora vão admitir que foi pênalti. Atenção para os malabarismos. Já devem ter ouvido isso, certo? E vou colocar bem pequenininho porque vocês já sabem que depois a liga aqui enche o meu saco. Atenção para o malabarismo que fazem para não colocar o árbitro e o cara do VAR que vão estar na final da Copa em uma situação ruim. É que a máfia já é uma coisa que, enfim, chega a uns limites inimagináveis. Fica ligado. Começamos em Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, onde em uma jogada dentro da área de pênalti acontece uma ação polêmica. Após fazer um corte, a atacante do Real Madrid dribla uma defensora do Girona dentro da área e a jogadora da casa tenta continuar a jogada ofensiva em direção ao gol. Nesse momento, ocorre uma disputa entre as duas jogadoras, onde, por um lado, há um contato do braço da defensora no rosto da atacante e, de forma praticamente simultânea, outro contato na perna de apoio da jogadora do ataque. Pelo menos dizem isso sobre a perna de baixo. Tudo isso resulta da dinâmica e inércia da ação. Como consequência dessa disputa, o jogador atacante cai no chão. A árbitra, corretamente posicionada e com visão direta da jogada, decide que o jogo continue. É uma ação com diversas possíveis interpretações futebolísticas. Veja como eles enrolam. Houve uma cotovelada, você não viu, deixou passar, o jogador está sangrando e o VAR não percebe ou ignora. E pode interpretar que os contatos observados são consequência do próprio choque entre os dois jogadores e do movimento natural após o corte. Sem perceber um gesto claramente negligente, nem o uso ilegal do braço com intensidade suficiente para ser sancionado como falta punível. A árbitra toma uma decisão baseada em seu critério em campo, considerando que não há elementos conclusivos para punir a jogada e deixar o lance seguir. Cotovelada na sobrancelha e sem elementos conclusivos, cara. O CTA considera que a ação pode ser entendida como imprudente? Pode-se entender. Cuidado com a linguagem. A linguagem é tudo. A linguagem é tudo. Podem ser entendidos os eufemismos, a maneira sempre tangencial de abordar um tema, de sair por aí, de dar a volta, de não reconhecer, de considerar tudo interpretável, enfim. O braço do defensor acaba atingindo o rosto do atacante no desenrolar Um braço que acaba atingindo. da disputa. A jogadora defensora, com o braço estendido para trás para ganhar espaço, após o corte para dentro da atacante, atinge de forma imprudente o rosto da jogadora local, criando um obstáculo para a atacante, que perde a oportunidade de continuar com a bola que está à sua disposição. Por isso, na opinião do CTA, essa ação pode ser marcada como pênalti. Por se tratar de uma ação claramente interpretativa, Claramente interpretativa. E esse Alberola está bem na frente da jogada e vê a cotovelada no rosto do Mbappé. Como não se percebe um erro claro, óbvio e manifesto na decisão tomada pelo árbitro de campo, o VAR age corretamente ao não intervir. De acordo com o protocolo do VAR, só é feita uma revisão quando existe uma evidência indiscutível que permita corrigir uma decisão claramente errada.
Já deixam assim, ou seja, o VAR agiu corretamente ao não intervir, não é um erro evidente. Que não é um erro evidente. E do sangue, então, nem se fala. De ver o cara sangrando e tal e perguntar lá em cima no VAR: ei, vocês podem revisar ou simplesmente informar? Como disse outro dia o Juanf lá no Xiringuito, tá sangrando? Deixa aí pra quem tá lá em cima ver. Pô, vou olhar de novo e tal. Nada, nada disso, cara. Tudo para salvar quem recebia orientação do filho do Negreira e pagava milhares de euros para subir no quadro de arbitragem. Impressionante o Bueno, o cartel técnico de árbitros foi perfeitamente definido por Paul Tenório. Galera, a gente se vê depois. Madrid-Bayern, Bayern-Real Madrid, não digo nada. Vamos fazer uma live após o jogo. Vamos confiar. Abraço a todos, Ala Madrid e até logo. Tchau!